Bom dia, meus queridos do sexto ano, tudo bem? A nossa aula de ciências de hoje, nós vamos fazer a correção da tarefa de casa, a página 292 até a página 294, e vamos dar sequência ao capítulo 2. Vamos lá? Vamos abrir o nosso livro, página 292, para fazermos a correção. A seção interação. Nós temos aí um texto que fala sobre o paracetamol em excesso pode levar à morte, tá? Vocês devem ter lido esse texto, né? E baseado nele, nós vamos responder as seguintes perguntas. Primeira, em dupla, pesquise e responda ao que se pede, né? Vocês fizeram isso individualmente, tá? Item A, o órgão regulador americano é o FDA, Agência Norte-Americana Reguladora de Medicamentos e Alimentos. No Brasil, qual é o órgão responsável por essa regulamentação, né? Aqui no Brasil nós temos a Anvisa, que é responsável pelo controle, né, de medicamentos, né? Que seria a Agência de Vigilância Sanitária do Brasil, né, cuja sigla é Anvisa. Item B, qual é o princípio ativo do medicamento apresentado no texto, né? O princípio ativo, como a gente viu, é o paracetamol, tá? É o próprio princípio ativo, porque existem nomes também comerciais, né? Nomes de laboratórios, como por exemplo o Tilenol, né? Tilenol é um nome que o laboratório batizou, cujo princípio ativo desse medicamento é o paracetamol. Item C, qual é a finalidade do uso desse medicamento, né? Para que serve o paracetamol? Né? Alívio de dores, né? Principalmente dor de cabeça, de dente, dores nas costas, né? Geralmente são dores leves a moderadas, ok? Item D, você conhece alguém que toma esse medicamento? Pergunte a essa pessoa com que frequência ele costuma usar e se conhece os efeitos da superdosagem. Também comente com ela o texto apresentado anteriormente. Anote as respostas no espaço a seguir. Então, essa resposta, gente, é uma resposta pessoal, né? Com certeza vocês devem conhecer alguém, ou até mesmo vocês, que já tenham tomado, né, esse medicamento, que é o paracetamol, principalmente para alívio, né, de dores de cabeça, né, de febre, tá? E você também tem que pesquisar, né, deve ter pesquisado sobre os efeitos da superdosagem desse medicamento. Então, você vai ouvir, né, essas pessoas, ou até mesmo você, ou seus pais, tá? E colocar as respostas nesse espaço aí do item D, ok? Agora nós vamos para a página 293. Eu pedi que vocês assistissem, né, o RA, que está nessa página aí. O que esse RA mostra? Ele mostra um jogo de tabuleiro, tá? No qual, para você avançar, né, no tabuleiro, você vai precisar saber os conhecimentos, né, que foram estudados até o momento sobre os medicamentos, tá? Então, é um jogo conceitual que, à medida que você responde corretamente, você vai avançando, né, até chegar no final do jogo, tá? Agora, na página 294. Desenvolver e aplicar. Fazer a leitura correta da bula do medicamento antes de iniciar o uso é muito importante, pois dessa forma você sabe como agir diante de algumas situações que possam ocorrer durante o tratamento. Com a leitura da bula, diversos problemas podem ser evitados e, assim, você contribui para a manutenção da sua saúde. Que tal ser farmacêutico por um dia? Com o modelo de bula de medicamento a seguir, você deve criar um medicamento fictício para uma doença real ou inventada por você. Escreva nos espaços propostos todas as informações referentes ao seu medicamento, né? Então, você pode criar ou você pode pegar a bula, né, de um medicamento que tem aí na sua casa, tá? Para poder preencher todas essas identificação aí do medicamento, o nome, né? Para qual é a composição dele, essas informações ao paciente, né? Para que o medicamento é indicado, como é que ele funciona, tá? Quando não deve se usar esse medicamento, né? E o que deve saber antes de usar esse medicamento. Advertências, precauções, interações medicamentosas, a posologia, que é a dosagem, e a superdosagem. Então, vocês vão pegar uma bula, que fica mais fácil, e aí vocês vão colocar e responder essas perguntas que estão aí na página 294, tá bom? Bom, agora vamos dar sequência, né, ao nosso capítulo 2. Vamos falar hoje sobre os medicamentos, a questão do tratamento e a prevenção, tá? Após a década de 1940, né, houve uma intensa introdução de novos fármacos, né, de novos medicamentos que possibilitou a cura de muitas doenças, né?
Um desses medicamentos, né, que ficou muito conhecido e é utilizado até hoje são as sulfas, tá? Que elas foram descobertas em 1935 e pertencem a um grupo de antibióticos. Em 1933 foi descoberta também uma substância diurética chamada de tiazida. Essa tiazida ela é utilizada até hoje, né, no tratamento da hipertensão arterial, ou seja, da pressão alta, né, como nós conhecemos também. Então, com essas descobertas de vários medicamentos, né, os avanços tecnológicos, eles promoveram diagnósticos mais rápidos, tá? E também contribuíram, né, para o trabalho dos médicos, né, simplificando de alguma forma. Bom, agora nós vamos falar sobre os antibióticos, né? Antibiótico é aquela substância que é utilizada para inibir, né, a proliferação de bactérias no nosso corpo, tá? E os antibióticos, eles foram, né, descobertos por Alexander Fleming no século XX, tá? Através de um fungo, né, chamado penicilo. Esse fungo é esse que está aí na imagem, né? A gente tem o fungo numa placa de Petri, né, com meio de cultura, para que esse fungo ele possa se desenvolver, né? Então, Fleming, ele verificou, né, que a penicilina ela não causava problemas em animais, mas ele teve dificuldade em obter concentrações suficientes para que essa substância que era produzida por esse fungo pudesse ter um efeito terapêutico, tá? Somente depois foi que conseguiram produzir essa substância que era produzida, na verdade, pelo fungo penicílio e colocar essa substância numa concentração que pudesse impedir a proliferação de bactérias, tá? Mas nós temos aí alguns efeitos colaterais, né, dos antibióticos, eles devem ser prescritos, tá, por médicos, devem ser comprados com o uso de receitas, porque eles podem causar alguns problemas colaterais, efeitos colaterais, né, como náuseas, diarreia, tá, porque os antibióticos eles destroem as bactérias da flora intestinal, então isso acaba ocasionando diarreia e toxinas no sangue, tá? Então esse medicamento, né, que é até hoje utilizado, ele aumentou a expectativa de vida, né, a partir do momento em que ele foi descoberto, tá? Porque antigamente as pessoas que tinham qualquer infecção bacteriana, né, elas estavam, né, condenadas à morte, como é o caso, por exemplo, da tuberculose, né? Inúmeras pessoas morreram já quando não existia, né, esse medicamento, tá bom? Bom, agora vamos falar um pouco sobre vacinas, né? Então, um dos maiores avanços da medicina foi a descoberta das vacinas, tá? Qual a finalidade, né? Qual o objetivo da vacina? É promover uma imunização, que seria o quê? Estimular as defesas do nosso corpo contra a ação de agentes infecciosos. Existem diversas vacinas, né, que são hoje utilizadas, como vacina para coqueluche, tuberculose, poliomielite. Então, todas as vacinas, elas são utilizadas para prevenir doenças, né? Ela estimula o nosso corpo a produzir anticorpos contra aqueles agentes infecciosos, tá? Nós temos aqui o calendário de vacinação. O calendário de vacinação, ele foi criado com o objetivo de monitorar, né, se a criança ela está realmente em dia, né, com as suas vacinas, tá? Porque isso, o sistema público, ele tem esse calendário de vacinação, tá? E ele é importante, por quê? Porque a saúde, né, daquele município, né, a Secretaria de Saúde, ela tem como monitorar como é que está a vacinação e assim prevenir doenças, tá, que são prevenidas, né, com a própria utilização das vacinas, tá. Em 1799 foi criado, né, o primeiro instituto vacínico em Londres. Então, em 1804, essa vacina, né, ela chegou aqui no Brasil e 100 anos depois ela passou a ser obrigatória devido a um grande surto, né, de varíola, febre amarela, tá? Então, a vacinação ela passou, né, a ser obrigatória no Brasil a partir de 1904, né? E a vacinação ela faz parte da história, né? Ela previne muitas doenças, né? Então, no século XIX, né, nós tivemos a comprovação da relação entre as doenças e os micro-organismos, né? Através de pesquisas que foram feitas por Louis Pasteur, né? Koch, né? Dentre outros cientistas. Mas Pasteur, ele teve um papel bem importante, né? Por quê? Porque ele conseguiu atenuar o vírus da raiva, ou seja, ele conseguiu enfraquecer e trabalhar com isso aí para que o organismo, através da inoculação desse vírus da raiva, pudesse produzir, né,
anticorpos contra o vírus. Ele também desenvolveu a técnica, né, de pasteurização, que consiste em você submeter um determinado produto a um aquecimento rápido, né, seguido de resfriamento. Né? O leite pasteurizado, por exemplo, né, ele é feito, quando ele chega lá na usina, ele vem da fazenda, chega na usina, ele vai ser submetido a altas temperaturas seguido de resfriamento. Então, isso mata as bactérias, tá bom? Então, como as vacinas elas agem no nosso corpo, né? Elas vão desencadear um mecanismo de imunização ativa. O que é imunização ativa? É aquela em que o antígeno que causa a doença é introduzido no organismo sadio para estimular a produção de anticorpos para esse antígeno. Então, as vacinas elas atuam, né, dessa forma, tá? Processo de imunização ativa. Então, aqui a gente tem os antígenos, né? E aqui nós temos os anticorpos, tá? Os anticorpos, eles vão ter a configuração de acordo com o antígeno que eles vão ser. Então, os anticorpos são as substâncias que vão ser produzidas pelo nosso corpo para combater aquele antígeno que seria a substância estranha, né? Um vírus, uma bactéria. E observe que cada anticorpo, ele tem uma configuração com o seu antídoto, ó. Esse aqui, azul, né? Ele vai se ligar a ele, esse anticorpo aqui, ó, para neutralizá-lo. Assim como esse amarelo, né? E assim como esse verde, ó, vai se ligar aqui, ó. Ok? Como mostra nessa imagem. Os antígenos, eles foram isolados, né? Eles são isolados para a produção de vacinas, né? Como é que eles são? Eles são parte de micro-organismos causadores das doenças, né? Ou são os próprios micro-organismos vivos atenuados, ou seja, eles são enfraquecidos para poder apenas não causar a doença, né? Quando a pessoa toma a vacina, mas sim estimular o sistema imunológico a produzir os anticorpos contra aquele antígeno específico. Nós temos respostas imunitárias que são chamadas de primárias e secundárias. Né? Qual seria então essa resposta imunitária primária? Como seria ela? Né? Ela vai ocorrer a partir do primeiro contato com o antígeno e após o reconhecimento desse. Né? O nosso corpo ele começa a produzir anticorpo específico para aquele antígeno e também as células, né, de memória, elas são formadas nesse processo. A partir do momento que você venha, né, a ter contato com aquele mesmo agente infeccioso, você já vai ter uma memória, você vai ter alguns anticorpos formados para combater aquela infecção. Tá? A resposta imunitária secundária, né, ela ocorre no segundo contato do organismo com o antígeno. Então, há um reconhecimento pelas células de memória, tá, presentes no sangue, e a resposta de produção de anticorpos, ela vai ser mais rápida do que a resposta imunitária primária. E os anticorpos produzidos, eles vão neutralizar, né, vão destruir aquele agente infeccioso invasor. A biotecnologia aplicada, né, à produção de vacinas. Né? No século XIX, foi desenvolvida a inativação química do vírus, tá? Vacinas da primeira geração. O que possibilitou o desenvolvimento da vacina contra o vírus da gripe, né, do sarampo, da rubéola, que foram as primeiras doenças, né, que tiveram vacinas. Tá? Nas últimas décadas, né, a bacteriologia e suas técnicas avançadas, elas possibilitaram a produção de vacinas de uma segunda geração, através de quê? Da purificação das toxinas, dos polissacarídeos e de proteínas, né? Como, por exemplo, nós temos exemplo dessas vacinas, que são as vacinas antitetânicas, né, para hepatite B e para pneumonia. E atualmente, né, existe também a produção de vacinas com DNA de organismos infecciosos. Então, já seria uma coisa bem mais recente. Tá? Aqui a gente tem os soros, né? O que são soros? São substâncias que vão conter anticorpos formados. Eles desencadeiam um mecanismo de imunização passiva. Né? Como é que é produzido o soro? Né? Como é que é feita? A gente tem aqui um animal de grande porte, tá? E vai ser colocado nele, ó, o veneno da cobra, tá? Esse veneno de cobra, gente, ele vai ser numa concentração bem pequena, para não matar o animal, mas sim para estimular, ó, os anticorpos a serem produzidos. Depois vai ser retirado o sangue do cavalo, um pouco do sangue do cavalo, né? Esse sangue ele vai ser purificado e vai ser extraído aqui os anticorpos, né, contra aquele veneno. Então, o soro ele é utilizado para uma resposta rápida, ou seja, ele vai ser utilizado não para prevenir doenças, mas sim para tratar doenças, como no caso de uma picada de uma cobra, né, de um escorpião, ok? Medicamentos e a expectativa de vida ao nascer.
Então, ao nascer, o que é essa expectativa de vida, né? É a estimativa do número de anos que se espera para que uma pessoa possa viver. É um critério que é utilizado pela ONU para calcular o índice do desenvolvimento humano, tá? E essa expectativa de vida, ela é influenciada pelos seguintes fatores, né? Qualidade do serviço público, se a cidade tiver uma boa qualidade de serviço público, atendimento à população, né? Aquela população vai ter uma expectativa de vida maior, saneamento básico, né? As campanhas de vacinação em massa, tá? Só para a gente comparar, nos anos de 1940, a expectativa de vida era de 35 a 40 anos, então a pessoa só vivia essa idade, né? Agora, atualmente, né, no Brasil, né, em 2016, ela passou a ser 75 anos, né, 5, né? Quase 76 anos, então aumentou, né? Melhorou os serviços públicos, saneamento básico, as campanhas de vacinação, tá? E agora a gente vai concluir falando sobre os medicamentos e os riscos, né, para o ambiente. O que os medicamentos podem trazer, né, de forma negativa, né, para o ambiente? Vai ser o descarte, né, incorreto, tá? O descarte incorreto desses medicamentos, né? As sobras do medicamento também, como é que isso vai ser eliminado, tá? E também os resíduos que ficam, né, nas fezes e urina dos animais. Tudo isso pode trazer um impacto ao ambiente, tá? De forma bastante negativa. Por quê? Porque essas substâncias que nós tomamos, que são os medicamentos, eles vão ser metabolizados e os resíduos eles são bem piores até do que o próprio despejo, né, errado desses medicamentos, tá? Então, gente, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui, né? Aí no livro de vocês, na página 302, tá? A gente tem aí algumas regras que devem ser respeitadas, né? Nunca jogar medicamentos, né, na rede de esgoto, as embalagens de papel, plástico e vidro, elas não devem apresentar riscos, então devem ser separados do processo de reciclagem, por exemplo, tá bom? Então a nossa aula de ciências de hoje vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima semana.